Então, minha gente, a primeira semana de reality show é sempre paz e amor, não é? Não, não é não. Se for na Fazenda 13, não é. Uma das características da Fazenda é que os conflitos começam logo cedo, as tretas delas brotam assim do nada, com 2 dias de confinamento, com 3 dias de confinamento. E essa edição não tá sendo diferente. Eu acho que pelo fato deles, quando eles vão montar o elenco, eles botam pessoas que já têm tretas mal resolvidas, que já foram namorados, que tem perfil de treteiro como o Rico, maravilhoso, e isso faz com que dê uma pimentada, dê uma acelerada nas coisas. E nessa edição não foi diferente. Quando você dá uma olhada no perfil, no elenco desse ano, da Fazenda 13, você já percebe alguns nomes que já geram expectativa na gente de que fosse acontecer muita treta mesmo. Como, por exemplo, o nome do Rico, o nome da Medrado e o nome da Tati. Eu vou falar sobre esses personagens que chamaram a atenção na primeira semana. O Rico, ele é um personagem que a gente já esperava que ele fosse tretar. Ele veio do De Férias com Ex e na edição que ele participou, ele esteve no centro de 90% das tretas que aconteceram lá. Então não é novidade, né, que isso fosse acontecer em algum momento, embora a gente não esperasse que fosse tão cedo. Mas, assim, o personagem, o Rico, eu acredito que seja um dos participantes mais fortes, com certeza vai ser um dos protagonistas dessa edição. Eu vejo ele com potencial de finalista. Vai dizer, ah, tá louca. Não, eu vejo ele com potencial de finalista porque o Rico é o tipo de participante humano que a gente não espera a perfeição. E que a gente vai se afeiçoando se ele for evoluindo de acordo com o jogo, com o decorrer do jogo. E nessa primeira semana eu já vejo uma historinha para o Rico. O Rico, ele já teve ali a primeira treta com a Solange, né? Por causa de um mal entendido, ele fez ali um deboche, ela entendeu que ele tinha xingado e por aí começou, e os dois começaram a se ofender e perderam a razão. E depois dessa treta, o pessoal da casa foi dar conselhos para o Rico, pediu para ele dar uma segurada, para ele não perder a razão. E aí eu já vi uma evolução no Rico. Ele tretou novamente, tretou ali com a Medrado, mas já foi de uma forma diferente. O Rico já não saiu da casinha e deixou a Medrado por baixo, viu? Na treta Medrado-Rico foi 1-0 pro Rico. Então eu já vi um avanço. E como o Rico é um personagem carismático, brincalhão, engraçado, e a gente não pegou ainda ele sendo desonesto dentro do jogo, eu acredito que se ele continuar como foi nessa primeira semana, ele vai ter um crescimento sim. Sobre a Medrado ela já veio do outro reality, do Power Couple, com expectativa de treteira, né, gente? Porque lá ela saiu na primeira semana, ela brigou muito e ela surpreendeu nessa primeira semana também. Nos primeiros dias, a Medrado ela é muito comunicativa e brincava com todo mundo. As pessoas da casa, ela conseguia circular em todos os círculos, então as pessoas da casa a respeitavam. Mas sempre com aquele medo que uma hora ou outra ela botasse a Medrado pra fora, como ela falou mesmo lá em alguns momentos. Mas acontece que ela brigou, ela tretou ali com o Rico, se desentendeu por uma brincadeira. O Rico fez uma brincadeira na hora da dinâmica e o pessoal da casa achou que ele estava falando sério. E depois a Medrado foi dar conselhos a ele, que não brincasse daquele jeito, que até ela tinha ficado confusa e eles se estranharam. E a partir desse momento, o Rico e a Medrado já deram uma afastada e depois brigaram na dinâmica, né, lá no ao vivo. A Medrado trouxe uma história que ela disse que não traria para o Rico mesmo em conversa, para o pessoal da casa, e acabou que ela não conseguiu argumentar, não defendeu ali o ponto de vista dela, ela ficou por baixo na treta e ainda ficou mal com o pessoal da casa. Então eu vi a Medrado como uma personagem autêntica, uma personagem possível protagonista da Fazenda, pelo histórico dela, pelo decorrer dela na casa, de apesar dela não estar correspondendo à expectativa de ser treteira, ela estava sensata, ela estava se comunicando bem, ela estava sendo engraçada, estava sendo autêntica, mas eu acho que ela deu uma decaída, se perdeu ali no personagem, não sei se volta não, tá, gente? Outro personagem que quando a gente soube que iria entrar na Fazenda 13, já se criou uma expectativa, foi a Tati Quebra-Barraco, né? Porque há anos se especula que a Tati vai pra Fazenda e ela nunca entrava, nunca aceitava, e esse ano Tati entrou. Tati, ela é uma figura irreverente nas redes sociais, ela dá o ponto de vista dela mesma, doa quem doer. Então a gente criou uma expectativa de que ela fosse entrar na Fazenda e fosse ser uma Jojo Todinho, mas a Tati não tá correspondendo a essas expectativas.
Eu vejo a Tati na Fazenda, ela entrou como uma figura de autoridade, ela tem um respeito ali dos colegas de confinamento. Eu acredito que também seja um pouco da posição de que eles sabem que ela é popular, que eles sabem que o público de fora pode ser que goste dela, então ficam meio que respeitando e até puxando o saco. Como a Tati entrou numa de que ema, cada um com seus problemas, ela parece que não vai se envolver na treta dos outros, e as pessoas possivelmente respeitando ela, como eu acho que estão, pelo menos nessa primeira semana, não vão procurar uma treta, então tá difícil da gente ver um embate da Tati com alguém. Ela já comentou ali com o Rico que acha a Medrado soberba, que tem um pé atrás, mas eu não acho que a Medrado tenha peito pra peitar a Tati, e que a Tati vai querer procurar treta se não chegar no colo dela. Então eu acho que por isso tá um pouco difícil da gente ver a Tati quebrar o barraco mesmo na Fazenda 13. Gente, outro personagem que apareceu muito essa semana foi a Marina Ferrari. A Marina, eu observei ela esses dias e eu percebi que ela é o tipo de personagem de reality que vai muito à frente, porque as pessoas esquecem de votar nela, porque ela se comunica bem com todo mundo, então ela não arruma tanto problema assim, e porque ela também é muito observadora. Ela é o tipo de participante de reality que quando se manifesta para dar a opinião dela sobre alguma coisa, ela já escutou todos os lados da treta, ela já teve as impressões dela, então ela se posiciona com muito cuidado, e por isso ela tende a não errar, sabe? Ou ser planta, ou ser a rainha sensata. Mas eu também não achei que ela fosse se posicionar tanto, mas as tretas caíram no colo dela, então uma personagem que poderia ficar ali mais quietinha, mais na dela, pelo menos nos primeiros dias, caiu um monte de treta no nome dela. Outro personagem que eu me surpreendi assim no jogo foi o Dinho Alves. A gente criou uma expectativa, acho que pela Mirella, não sei porque a gente criou uma expectativa de que Dinho fosse mais ativo, que ele fosse mais brigão, que ele fosse outro personagem. E aí o Dinho é bem tranquilo, ele é observador, mas também ele é comunicativo. E quando ele vai falar, as falas dele são sempre muito sensatas, uns discursos muito bem construídos nas dinâmicas, e ele tá conseguindo desenvolver ali bem, tá ganhando a simpatia do pessoal, até do público aqui de fora. Ele tretou com o Nego do Borel, chegou ali ao auge, foi de 8 a 80 e conseguiu se sair novamente da treta bem, conversou com o Nego, falou ali na dinâmica, falou sobre cancelamento, sobre segunda chance, e se saiu muito bem. O problema do Dinho eu acho que é o mesmo da Milady. Eu também vejo a Milady como um personagem, uma pessoa observadora, uma pessoa sensata, como a Marina também, mas são personagens que, se acontecer muitas histórias no jogo que não envolvem eles dificilmente vão se envolver na treta dos outros, e pode ser que eles desapareçam no jogo, virem coadjuvantes. Porque a treta dos outros não chega neles, só se a treta chegar neles e eles se posicionarem, aí sim eles podem aparecer no jogo. Mas eles têm perfil de finalista porque eles dificilmente vão cair numa armação, sabe? Eles são muito observadores, quando eles se posicionam, eles já têm visto tudo, já têm visto todos os lados das situações e têm muita certeza quando vem se posicionar. A Milady, ela tem essas mesmas características do Dinho, mas eu meio que me decepcionei com ela essa semana, porque eu esperava mais. Depois que teve a dinâmica que deram os prêmios em dinheiro e que teve um carro zero, que foi o que a Medrado ganhou, e a Solange foi tirada dessa dinâmica, ela saiu muito revoltada, ela começou a soltar frases soltas, atacando as pessoas, e aí teve um momento que ela falou que não tinha entrado no reality porque tinha filho com um homem rico ou filho com um homem famoso. Essa indireta foi claramente pra Milady, que tava no quarto na hora. Eu não esperava que na hora ela se manifestasse, ela entrasse no embate, porque não é do perfil dela fazer treta, fazer barraco. Mas eu esperava que depois ela puxasse a Solange pra uma conversa e dissesse: Solange, aquilo me ofendeu, não foi legal, se defendesse. E ela simplesmente não fez nada. Então a gente gosta de pessoas sensatas, a gente gosta de quem sabe jogar, de quem se posiciona de maneira justa, mas a gente não gosta do mocinho ali que não se defende. Então possa ser que a Milady seja esquecida, porque além das tretas não chegarem nela, quando as tretas chegam nela, ela não se defende, como nessa primeira semana. Gente, outro personagem que apareceu muito essa semana foi o Gui Araújo. O Gui Araújo, desde o começo do jogo, antes de pegar o chapéu, ele já tinha ali uma posição muito política na casa, ele se comunicava bem com todo mundo, entrava em todos os grupos, todas as rodinhas, e ele era um papel de autoridade na casa, sabe?
por alguns dias, nos 3 primeiros dias eu acho que ele tava muito conselheiro, muito legal, todo mundo aceitava os conselhos dele. E aí, depois que ele, de uns dias pra cá, a opinião dele tá só prevalecendo. Quando ele dá opinião e a pessoa não gosta, ele meio que se desequilibra, como que aconteceu com a Erika. E depois que ele tretou com a Erika pegou o chapéu de fazendeira na quarta-feira, na quinta-feira, nas 13 horas da tarde, ele já tava dizendo que ela tinha mudado. Então eu acho que ele saiu ali do equilíbrio dele, ele tá ali virando o personagem cansativo. E se ele continuar nesse embalo, eu acho que não volta não, tá, gente? Eu acho que o jogo dele, se continuar do jeito que tá, é ladeira abaixo. Porque ele passou do sensato, do conselheiro, a palestrinha cansativo. Então possa ser que sim, que ele melhore, que todo mundo, pode ser que ele tenha uma semana ruim e que ele não seja essa pessoa e que na próxima semana ele esteja melhor. Mas o que ele mostrou essa semana não foi muito legal não. Tá meio cansativo. Então eu tinha me surpreendido com ele nos primeiros dias, sabe? Que ele é muito comunicativo, carismático, honesto, porque ele disse ali várias vezes que estava no jogo pra jogar, que todos os outros eram rivais dele. Isso passa uma credibilidade, porque a pessoa não tá fazendo média. Também passa uma questão de tipo, ele tá só jogando, ele não vai ser leal a ninguém, ele não vai fazer nenhuma aliança. E dentro do confinamento desses reality shows, eu acredito que você tem que ter uma parceria, sabe? Nem que seja uma pessoa, alguém tem que ser leal pra você, porque senão você não vai muito à frente no jogo. E esse é um perigo também que um participante como o Gui, ele sofre, porque ele não é leal a ninguém, ninguém vai ser leal a ele. É muito jogo, então as pessoas não dão credibilidade, sim, porque é um jogador honesto, mas não dão a mão, entendeu? Não confiam muito. Eu acho que até a paquera dele com a Mari deu uma esfriada. A Mari comentou ali com o Rico que talvez não se envolvesse com ele porque ele tá muito jogo e ela é uma pessoa que joga com a razão e com a emoção e podia ser que eles não dessem certo por isso. Então eu acredito que o perigo do Gui é esse, ele virar só o jogador ou ficar cansativo e insistir muito nos pontos de vista dele, o pessoal começar a achar ele chato, como tem comentado esses dias nas redes sociais. Aconteceram outras tretas na casa, envolvendo MC Gui e Daiane, envolvendo Sté e Daiane, envolvendo o Nego do Borel e Daiane, envolvendo todo mundo e Daiane. Daiane, ela entrou na casa pra causar, né? Desde a primeira dinâmica, quando ela foi lá defender a estadia dela na sede, ela trocou a palavra sede por baia, e aí o pessoal entendeu que ela tinha errado, mas aí o MC Gui, quando foi votar, falou que ia botar ela na baia porque ela tinha pedido meio que zombando, né, do erro dela, e ela se estressou e ela já falou que ia ser perseguida, que foi no outro, que as pessoas não iam fazer de tudo pra querer tirar ela. Então no primeiro dia ela já veio com esse discurso. Eu não sei se porque ela foi muito perseguida no outro, ela já entrou na defensiva, mas aí ela começou a lançar boatos na casa de que já existiam casais, de que tem um grupinho formado, de que essas alianças vieram lá de fora, e todas as tretas da casa tem envolvida a Daiane. Até uma recepção pra Sté, que disseram que ela fez um gesto obsceno, a fofoca ali dos casais, tem muitas conversas que estão passando pela Daiane. A Daiane fala ali pra Sol e a Sol vai lá só e solta, mas não diz quem foi, então ela fica de fora vendo o circo pegar fogo. Mas algumas pessoas já notaram a Daiane, o Vitor já notou ali que a Daiane é quem planta a semente da discórdia, como a briga que teve na baia, em algumas situações. A Daiane, ela apareceu muito essa semana também, então ela é uma das protagonistas dessa semana. Não acredito que ela vá muito à frente do jogo pra trazer o entretenimento, né? Mas eu acho que ela já não tem mais volta. As coisas que ela dessa semana foram muito sérias, então eu acredito que ela já se perdeu no jogo. Mas ainda vai trazer muito entretenimento, assim como a Solange também. Então, gente, essas são as minhas impressões sobre a primeira semana de A Fazenda 13. Tem outros personagens ali que estão muito mornos, que estão muito parados. E aí o vídeo já tá ficando extenso, mas na próxima semana vai rolar mais vídeo aqui falando sobre A Fazenda 13. Comenta aqui embaixo o que você tá achando dessa edição, se você concorda comigo, se você não concorda. Já dá like nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilhe, fica atento porque vai rolar muito conteúdo sobre A Fazenda aqui.